Vem comigo, tu decoras todos os dígitos de pi, né? Como dizia Richard Freeman, né? Se você não consegue explicar algo de forma simples, significa que você não entendeu essa coisa o suficiente, ok? Nas minhas concepções mentais, eu acredito que eu entendi melhor essa coisa, então é por isso que eu tento transmitir a ti. E tu deves me dizer nos comentários se está bom ou não, para que o miúdo estude mais. Tá bom? É isso. Vamos ao que interessa, né? Não te esqueça de comentar, dar o seu like e partilhar o vídeo também, subscrever-se ao canal. Isso não pode faltar, né? Somos poucos, muito poucos para tanta ciência que é transmitida aqui. Pau! Então vamos a isso. O que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer primeiramente, né, ler a questão, depois olhar para o diagrama, né. Temos aqui, determine os valores dos potenciais nos pontos A e B, né, estão aqui destacados. E 1.2 diz as correntes nos diodos D1 e D2 nas resistências R1 e R2. Tá bom? Então o Pi vai fazer aqui, o Pi vai fazer redução ao absurdo, ou seja, considerar uma certa hipótese, se ver que os resultados são absurdos, passar para outra, tá bom? Será mais ou menos assim. Então, eu vou considerar que os dois diodos estão a conduzir, tá bom? Se estão a conduzir, os sentidos são exatamente esses daqui que você está vendo daqui. Então, o que eu vou fazer, se for a ver aqui, né? Aqui, desculpa, esqueci de colocar o meu ponteiro. Já que eu vou desenhar muito hoje. Então, se for a ver aqui, aqui temos tera no ânodo, né? Então, quer dizer que todo o potencial, vocês já sabem que o potencial do diodo diretamente é 0,7. Se aqui é 0,7, a diferença é 0,7, quer dizer que todo o potencial vai se descarregar aqui nesse ponto. Se aqui é 0, então todo 0,7 está aqui. Então temos 0,7, mas já o que é isso aqui? É cátodo e é negativo. Então aqui temos menos 0,7. Então nós podemos dizer que VB é igual a menos 0,7, tá bom? Ótimo. E podemos calcular VA também, já que esse ponto aqui está conectado diretamente aqui, né? Já podemos fazer assim, dizer que VA menos a tensão no diodo 2 menos VB, isso aqui é igual a 0, tá bom? Estamos a fechar o nosso circuito no ponto B, né? E depois aqui, reorganizando a nossa expressão, vamos substituir aqui, vamos perceber que VA é igual a 0, tá bom? Coloquei menos 0,7 é menos da forma menos 0,7 do VB, não te esquece, tá bom? Então encontrei VA, o que eu vou fazer? Vou reorganizar isso e agora vou escrever a equação do nó, né? Já viram aqui que a corrente no diodo 1 converge, a corrente no diodo 2 converge e diverge a corrente nesse aqui. Então temos um nó aqui onde podemos associar todas as correntes. Então temos aqui ID1 mais ID2 é igual a IR1. Ótimo. Então eu já tenho potenciais, eu acho que podemos. Se eu já tenho potencial do B, já tenho esse potencial aqui, é só fazer diferença de potencial, já tenho corrente. Já tenho esse potencial aqui, já tenho potencial aqui, é só fazer diferença de potencial, já tenho corrente. Então vou fazer isso primeiro. ID2. ID2 é daqui. ID2, se for a ver, essa corrente de ID2 é a mesma corrente de R2. Então vou usar R2 para calcular. Será o quê? Atenção. VCC menos VA dividido por R2, diferença de potencial. Então vamos ficar com 2 mA. Agora vou calcular o que? A outra corrente que é mais fácil de achar, onde temos a resistência, está aqui, IR1. Então vamos aqui, vamos ficar com VB, né? Olhe para o sentido das correntes, né? VB menos VEE dividido por R1. Substituindo aqui, menos 0,7 menos é menos 10, então aqui entra menos 10, dividido por 10 igual a 0,93 mA. Ótimo. Então daqui vamos levar a nossa equação do nó para achar ID1, né? Vou substituir aqui no lugar de ID2, aqui 0,93. Se for a ver aqui, ID1 é igual a menos 1,07 mA. O que está a dizer? Está a dizer que esse sentido que eu escolhi, papai esterádio, não temos corrente assim. Só temos corrente no sentido reverso. Se é corrente no sentido reverso, quer dizer que o diodo está aberto. É uma aproximação. O diodo está aberto. Então sempre eu disse, vamos usar a segunda aproximação.
Então, quer dizer que esse diodo está aberto, não faz parte do circuito. Se está aberto, então o nosso ramo do circuito será só esse daqui. Só. Então, tudo que nós fizemos aqui é absurdo. Os resultados que nós encontramos são absurdos. É por isso que nós chamamos de redução ao absurdo. Então, agora vamos. Já vimos que a corrente no diodo 1 é zero. Está mais que claro, tá bom? Agora, a corrente que nós temos é essa daqui, que é a mesma essa daqui. Então, o que eu vou fazer? Vou percorrer essa malha aqui, né? Percorrendo essa malha aqui, tenho VCC, né? Menos aqui a queda de tensão, que é R2 vezes a corrente. Vou chamar de só I, já que é a mesma. Menos a queda de tensão no diodo, menos a queda de tensão na resistência, menos esse potencial aqui também, que é VE, menos nada. Isso é igual a zero, tá bom? E reorganizando aqui, vou ficar com I igual a VCC, é a única variável que me falta, tudo eu tenho. I é igual a VCC, o que é dividir por R1 mais R2. Ok? É matemática. E substituindo aqui, vamos encontrar 1,2867 miliamperes. Ok? Essa corrente aqui, que eu encontrei I, essa corrente I é a mesma que a corrente na resistência R2, é a mesma corrente na resistência no diodo 2, é a mesma corrente na resistência R1. Então não vou colocar essas igualdades, é só ver, né? Então, aqui eu vou calcular o que? Os potenciais que pediram, né? Aqui os potenciais que estavam lá estão errados. Vou calcular os potenciais. Então, vamos aqui. Vamos no primeiro potencial, vou calcular que é VA. Vou fazer a questão de subir, né? Para lá. Já que é o caminho mais curto que eu encontrei. Então, vou dizer VA menos. É menos? Não. A corrente está a descer e nós estamos a subir. Então, temos uma elevação de tensão. Então, será mais R2 vezes I menos 10 volt, ou VCC, né? Igual a zero. Entenderam por que eu coloquei mais, né? Porque nós consideramos no sentido convencional, nós achamos que isso aqui é perdas, né? Então, se nós não vamos no sentido contrário, será o quê? Ganho. Então, vai ser mais. Ok? Ficamos aqui com VA igual a VCC menos VR2, o que é organizando a equação. Ficamos aqui com VA igual a 3,5665 volts, tá bom? Não andei a aproximar esses valores, são exatamente estes, ok? VB vai ser igual a, aqui também, escolhi o caminho curto, que é esse daqui, VB menos a queda de tensão aqui, menos aqui, isso aqui é igual a zero, VB é igual a isso aqui, ficamos aqui com VB igual a 2,867. O exercício está terminado, passamos para outra questão, não temos tempo para brincadeiras hoje. Desculpa. Então, nessa outra questão dizem, da folha de dados do 1N750, né, se tomou a seguinte informação, VZ igual a 4,7, VF igual a o que é isso aqui, você entende? VF é a tensão no sentido direto, tá bom? Então, dizem que 1.1, as correntes nos diodos D1 e D2 e na resistência R1 e R2. 1.2, o potencial, o que é, depois veremos isso. Agora vamos focar no 1.1. Tudo bem, temos esse circuito aqui, temos dois diodos, já sabemos que o Zener, já nos informaram aqui, atenção, do Zener é 4,7 no sentido reverso. E sabemos que o Zener, no sentido reverso, ele tem 4,7, foi projetado para funcionar também na região de ruptura. No sentido direto tem a tensão de 0,7 joules, tá aí. Então, quando nós temos... isso aqui são como fontes, já sabemos que a diferença do potencial do diodo e dos diodos, né, já são conhecidas, 0,7, 4,7, já são conhecidas. Então, isso aqui nós podemos considerar como fontes de tensão, tá bom? No sentido direto, nesse caso, né? Vamos considerar como fonte de tensão. Tem uma fonte de tensão em paralelo. O que vai acontecer com a corrente? A corrente, o que faz a corrente? A corrente gosta do caminho mais fácil, com menos queda. Qual é o caminho que vai escolher? Vai escolher esse caminho de 4,7 ou esse de 0,7? De 0,7 porque ele quer o quê? O caminho mais fácil, o caminho de menos perda. Então, nós vamos percorrer essa malha assim. Ok? Vamos esquecer o Zener. Se nós encontrarmos um resultado absurdo aqui, eu estou a considerar que isso aqui está a funcionar. Se nós encontrarmos um resultado absurdo, quer dizer que o Zener é que está a funcionar.
mas a primeira ideia é sempre essa daqui, caminho mais fácil, tá bom? Vamos ficar com ID1 igual a 0, né? Considerando isso, então, ficamos aqui com VCC menos, ok, R2, que é aqui a tensão vezes a corrente. Já sabem que isso aqui é o mesmo ramo, então a corrente sempre será a mesma. Menos VD2, aqui, menos, aqui a tensão nessa resistência, isso aqui é igual a 0. Isolando aqui I, vamos ficar com VC menos V2 dividido por R1 mais R2. Substituindo aqui, vamos ficar com 10 menos 0,7 dividido por 0,5. Na questão, né, essa questão eu tirei do teste de 2025 da eletrônica, né? Aqui era 500 ohms, eu transformei aqui para aquilo para me facilitar. Encontrei aqui 9,3 mA. Tudo bem. Só queriam isso aqui no ponto A, né? Já vimos que essa corrente aqui é a mesma corrente daqui, é a mesma corrente daqui, é a mesma corrente daqui. É só fazer as igualdades se estivesse na hora do teste. Tá bom? Então eu vou calcular aqui VA, porque a questão 1.2 diz se o potencial no ponto A for aproximadamente 7.35 volts, sítios possíveis de efeitos. Ok? Então eu vou calcular VA aqui, né, nas condições normais, né? Já vi que é positivo, quer dizer que o diodo está assim mesmo. Então, vou calcular VA nas condições normais. Se eu encontrar isso aqui, 7.35, quer dizer que isso aqui está a conduzir. Não há defeito nada aqui. Então, isso aqui não faz parte do circuito. Mas ok, vamos ver qual é o nosso VA. Então, VA vai ser o quê? Vai ser VD2, né? Para percorrer a malha partindo desse ponto até lá, VD2 menos, ok? Aqui a tensão, aqui, isso aqui é igual a 0. Reorganizando, ficamos assim. E VA 0,7, VD2 0,5, 9,3, 10,5 volts. Vejam que é só que é diferente, né? Então o que eu vou fazer? 1.1 já está resolvido, né? O que eu vou fazer? Já vimos lá que a tensão VA é 10,5, não é 7.35. O que deve ter acontecido? Talvez, se já vimos que se está a conduzir tem 10.35, o que pode acontecer com o diodo? Só pode estar aberto, nenhuma outra coisa pode estar a acontecer aqui. Então nós vamos considerar o Zener e vamos ter que confirmar no Zener que é 7.35 ou não. Então vou percorrer essa malha aqui agora e vou aqui, vamos ficar com VCC menos R2 vezes G menos VD1, ok? Menos R1 vezes G, a corrente é a mesma nesse ramo, ok? E isso é igual a 0. Isolando aqui, vamos ficar com I igual a que é 10 menos, no sentido do reverso, 4,7, 0,5, que é 5,3. É positivo, quer dizer que está conduzindo no sentido reverso. Ótimo. Então agora vamos calcular VA, para ver se aquilo é verdade ou não. Então VA vai ser nesse ponto, né? Vou fechar o circuito para baixo. Vai ser VD1 menos R1 vezes I. Isso é igual a 0. Reorganizando a minha expressão, ficamos com isso. E substituindo aqui pelos valores, vamos ficar com 7.35 volts. Está aqui. Está aqui. E morreu. O diodo D2 está aberto. Ok? Esse é o possível defeito. Passamos para outra questão. Aqui dizem, se o transistor da figura abaixo tiver beta igual a 100, determine a corrente no coletor. Justifique a sua resposta. O que eu vou fazer aqui também é redução absurda. O que eu vou fazer? Vou considerar região ativa. Se é região ativa, essas formas que estão aqui à esquerda são válidas. Vamos. Então, vou aqui colocar o sentido das correntes, porque esse transistor aqui é PNP, pica na placa, então é PNP. Coloquei o sentido das setas para não se baralhar, né? Entra no emissor, sai do coletor, sai verso, né? Então vamos aqui, eu vou percorrer qual é a malha que eu posso percorrer aqui? Vou percorrer essa daqui para achar a corrente da base. Então deixe-me percorrer essa malha aqui. Então aqui vamos ficar com VCC menos R2 vezes IE, é a corrente do emissor, ok? Menos VEB, ok? Menos R1 vezes IB, que é a corrente da base, isso é igual a 0. Reorganizando a minha expressão, né? Aqui, se for a ver, né? Antes de tudo, temos IE, aqui temos IB, né? IE e IB. Temos duas variáveis na equação, então nós podemos transformar uma noutra. Já sabemos que aqui IE é igual a beta mais 1 mais IB vezes IB. Então, fiz a questão de substituir aqui, já estava a correr.
ficamos com isso, isolando aqui IB. Vamos ficar com essa fórmula aqui. Depois vamos fazer a substituição, né? Esse daqui vamos ficar o 0.0838 mA, tá bom? Então, dado isso, eu vou fazer o quê? Calcular a corrente no emissor, beta mais 1, isso daqui, ficamos com 8,4638 mA. E falta outra corrente, sim, a corrente do coletor, beta e B, substituir 1,38 mA. Tá bom, então dado isso, eu vou ter que fazer o quê? Ver se esse transistor está funcionando na região ativa ou não. Tem que calcular VEC para ver se é maior que 0,2 ou não. Vamos. Vou percorrer a malha de saída. Essa daqui. Bapa. Então, ficamos aqui com VCC menos R2 vezes IE, que é a corrente que passa aqui, menos VEC, esse daqui que nós estamos à procura, menos o que é R3 vezes IC, ok? Menos VEE, isso aqui é igual a zero. E agora vamos reorganizar a nossa expressão, ficamos com isso, e substituindo aqui ficamos com isso, vamos encontrar aqui menos 72 ponto, que. Esse valor é maior que 0,2? Não, não é. Logo, esse transistor não está na região ativa. Que pena! Então, só pode estar na região de saturação. E na região de saturação, essas duas fórmulas aqui já não são válidas, tá bom? Não funciona. Você não calcula aí do coletor usando isso aqui. Então, vamos trabalhar na região ativa, né? Essa de saturação, né? Já vimos que nós estamos na região ativa. Então, tudo que nós estávamos a fazer aí era brincadeira. Não sei se esse zero vem de onde. Vamos desculpar. O que eu vou fazer? Vou percorrer a malha de entrada, né? Tá aqui. Vou percorrer a malha de entrada. Vamos ficar aqui com VCC, tá bom? Menos IE, R2 vezes IE, ok? Menos VEB, menos R1 vezes IB, isso é igual a zero, tá bom? Vamos aqui, vou percorrer a malha de saída. Porque eu estou a correr para percorrer a malha de saída? Aqui eu tenho duas variáveis desconhecidas, estão a ver? IE e B. Não tenho como achar nem uma outra aqui, porque as formas de substituição já não são válidas aqui. Aquelas que usamos na região ativa não são válidas. Então, eu estou a correr para percorrer a segunda malha, talvez eu encontre uma outra relação. Tá bom? Então, vamos ficar aqui com VCC menos R2 vezes IE menos VEC. Na região de saturação, VEC, vocês já sabem que é 0,2 menos R3 vezes IC, que é daqui, menos VEE, isso é igual a zero. Tá bom? Depois daqui, vou organizar essa primeira expressão, né? Temos IE aqui, temos IB aqui, temos IE aqui, temos IC aqui. Eu estou a pensar em fazer um sistema de equações. Vamos substituir no IE, já temos isso aqui. IE é igual a IB mais IC. Então, vou substituir aqui IE por IB mais IC, aqui também por IB mais IC. Logo, teremos mesmas variáveis, vou construir um sistema de equações. Só isso que eu pensei, né? Ficamos com isso. Lá também ficamos com isso, organizando, ficamos com isso. E se tiveres máquina aí, é só introduzir essas duas equações aqui, né? Vais calcular aqui, isso aqui é um sistema de equações com duas variáveis. Vamos encontrar aqui B igual a 0,6875 e C igual a 1,7375. Isso está terminado. Pediram mais o quê? A corrente no coletor é o que pediram, nada mal. Já terminamos a questão, a justificativa é essa mesmo, de mostrar com cálculos, tá bom? Passamos para outra questão, né? Dizem que verifique se o LED emite luz quando VZ igual a 4,7 e Z mínimo é igual a 1 mA e Z máximo é igual a 20 mA. Justifique a sua resposta, tá bom? O que vamos fazer aqui? Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar o sentido das correntes, né? Tá mal isso. Vou colocar o sentido das correntes para poder analisar esse circuito aqui. Então, o que eu vou fazer no início? Já viram aqui, né? No sentido reverso, né? Estou a considerar que esse transistor está funcionando na região de ruptura. Então, se está na região de ruptura, se aqui é ter aqui,
todo o seu 4,7 vai se descarregar nesse ponto. Então aqui tenho 4,7. Se aqui tenho 4,7, quer dizer, esse 4,7 vai se descarregar também nesse ponto, já que esse ponto é o mesmo que esse. Então aqui tenho 4,7, tá bom? Então se é 4,7 aqui é 0, eu já sei qual é a tensão do coletor emissor. Já sei quem é VSC, já sei que é 4,7. Está baba. Então, desculpa, eu não quero usar esses termos, não são todos que... Então, se for a ver aqui, né, escrevendo a equação do nó esse daqui, esse nó é o mesmo daqui. Então, todas as correntes que convergem aqui, se for a ver aqui, IZ está a divergir sozinho, e do Zener, né? Podia dizer ID1, e desse Zener aqui está a divergir. Mas as outras correntes estão a fazer o quê? É isso, né? Não. IR3 está a convergir e as outras correntes estão a divergir. É por isso que IZ é igual a IR3 menos o que é. A equação do nó é só dizer a soma das correntes que convergem é igual à soma das correntes que divergem. Depois organiza, vai obter isso aqui. Essa aqui é I da base do transistor 1, está aqui. Essa aqui é IR3, essa aqui I do coletor do transistor 2, essa aqui Z, né? É só lembrar que esse nó aqui é o mesmo que esse. Então tu tens que considerar isso aqui como um único ponto. Tá bom? Dado isso, eu vou calcular IR3 porque se aqui é 4,7, eu já sei daqui, já sei potencial daqui, potencial daqui. Então é fácil de calcular a corrente na resistência IR3 é VCC menos VD1, né? Que é VZ, né? Estou andando a considerar variáveis, né? Dividido por R3, ficamos com 10 menos 4,7, 0,36. Dividido por 14, igual a 14,72 mA. Tá bom? Dado isso, eu vou fazer o que? Vou percorrer a malha de entrada, né? Do segundo transistor, né? O que está na minha vizinhança. Esse daqui. Vou calcular essa corrente daqui. Com essa corrente aqui, vou conseguir achar a corrente do coletor, né? Estou a considerar região ativa, tá bom? Então, V1, né? Aqui, menos, ok? Aquela tensão aqui, R2, que é B2, né? Menos VBE2, ok? Isso é igual a 0. Reorganizando, ficamos com IB2 igual a V1, VB1, o que é? Dividido por R2. Substituindo aqui, vamos ficar com 1,43333 mA. Essa corrente é muito grande, é duvidoso, né? Então, mas ok, fico com isso. Aceitamos a informação. Depois daqui eu vou calcular IC, né? I do coletor 2. É dado por beta vezes e beta, ok? Toma considerar a região ativa, tá bom? Não te esquece. Ok? Ficamos com isso. E vou calcular também aqui nada, né? Eu não posso calcular nada. Já tenho IC2. Esse daqui. Já tenho IB1? Não. Então, se não tenho IB1, eu tenho que fazer o quê? Percorrer essa malha aqui para calcular IB1. Ok? Ficamos com isso. Então, vou precisar de... Ok? Calculei E2, o de emissor 2, né? Mas não havia necessidade do show. Não há. Então, vou fazer o quê? Agora vou calcular essa corrente dessa malha que eu percorri. Vou ficar aqui com VD1. Atenção nesse zener aqui. Menos, ok? V base emissor do 1 menos aquela tensão daqui que é R1 vezes emissor, a corrente do emissor 1. Isso aqui é igual a 0. Reorganizando aqui, ficamos com IE1 igual a VD1 dividido por que é. Ficamos com isso, 11,11 mA. Ok? Já tenho IE1, né? IE1 está aqui. IB1 já tenho? Não. Percorri essa malha, mas não tinha uma resistência aqui para poder achar IB1. Mas já tenho IE1, já posso calcular a corrente, né? Da base 1, né? Usando aquelas relações. Né? Então IB1 é igual a IE1 dividido por beta mais 1. Ficamos com 0,11 mA. Então já temos isso. É isso. Já temos IC2. É isso. Já temos IR3. É isso. Então vamos calcular IZ. Então IZ vai ser igual a isso. Substituindo aqui, vamos ficar com menos 128,72 mA. Está-me a dizer o quê? Porque menos? Está a dizer que é sentido para baixo aqui.
não é válido. Está a dizer que não está a conduzir no sentido reverso. Não está. Não está a conduzir no sentido reverso. Se não está a conduzir no sentido reverso, o que deve acontecer é se só pode estar a conduzir no sentido direto. Logo, tudo que fizemos não está. Ok? Então, vamos aqui ver. O transistor está conduzindo no sentido direto. O diodo está conduzindo no sentido direto. Tudo bem. Se está conduzindo no sentido direto, né, vou aproveitar aqui e analisar. Se está conduzindo no sentido direto, aqui será menos. E agora já os sinais que aqueles que você conhece, mais aqui. Se é no sentido direto, quer dizer que aqui é 0,7. Mas é 0,7 o que? Negativo. E é menos 0,7 está a alimentar o que? A base. Tensão negativa alimentar base. E nem supera a tensão base emissor. Esse transistor vai conduzir. Vocês curtiram a aula de TBJ? Vai? Não. Estará na região de corte. Logo, essa toda parte aqui não estará em funcionamento, né? Se aqui estará em corte, quer dizer que essa corrente é igual a essa aqui do coletor e é zero. Se é igual a essa e essa do coletor é zero, quer dizer que esse LED aqui não vai acender. Se não temos corrente, não vai. E se tivéssemos no teste, tivesse terminado daqui, as coisas não vai acender. Os cálculos estão aqui, provam isso. Tá bom? Então, só para apimentar, eu vou fazer o quê? Vou ignorar essa toda parte do circuito, vou achar os valores, né? Dessa parte que funciona. Isso não pediram, né? Mas eu gosto de trabalhar, né? Então, vamos aqui. Trabalhar com circuito. Agora, a única coisa que funciona aqui é esse ramo aqui, até embaixo. Ok? Até embaixo. E lembrando lá, né? Desculpa, voltando lá no passado, né? Tem uma coisa que eu esqueci de dizer. Está conduzindo no sentido direto, né? Quer dizer que aqui é menos 0,7. Se é menos 0,7 aqui nesse ponto é menos 0,7. Logo, VCE será menos 0,7. Se é menos 0,7, né? Se é menos 0,7, quer dizer que VCE não é maior que 0,2. Logo, esse transistor também não estará na região ativa. Não está na região ativa, então está na região de saturação. Então, os cálculos que nós vamos fazer lá são cálculos da região de saturação. Era isso que eu esqueci de comentar também. Então, ficamos com isso. V1, né? Percorrendo essa malha aqui de entrada para chave B. Isso daqui já fizemos, na verdade, lá. Ficamos com 1,433 mA. Ok? Vamos procurar aqui a nossa malha de saída para achar o que? A corrente. É a corrente do coletor que nos falta, né? É isso. Então, vou procurar aqui. Ficamos com VCC menos R3 vezes GC2 menos VCE2 igual a zero, né? Temos outra coisa não. E substituindo aqui, VCE2, vocês já sabem que é 0,2, vamos ficar com 7,22 mA. Você, se for a testar esse todo circuito no de cima, vai encontrar esses valores aqui. Nem eu acreditei, mas é verdade, mano. Os cálculos mostraram isso, tá bom? E é mais ou menos isso. E na mesma questão, essa questão eu tirei do teste 1 do 2017, né? Então, vamos fazer o que? Aqui. Dizem também, considera o transistor Q2 está substituído por um JFET. Uma malha de entrada polarizados inversamente. VGS off igual a menos 6 volts e tensão na porta igual a VGS igual a menos 3 volts, tá bom? Vamos variar na leitura. Verifique se o LED irá emitir luz. Ok, tudo bem. Aqui as informações que me deram, ok? Me deram VGS, a tensão na porta, tudo bem? Eu esqueci aqui, coloquei 5 volts. Nada mal, aqui é menos 3. Ok, aqui VGS off é menos 6. Falta um dado aqui que é a corrente máxima admissível, o IDSS. Aqui dizem, com a malha de entrada polarizada, malha de entrada e saída polarizada inversamente. Isso é o JFET normal. Para quem assistiu a aula de JFET, nós vimos que a malha de entrada e tanto de saída são polarizados inversamente. Então, isso é o funcionamento normal do JFET.
mas nos falta IDSS. Eu sem IDSS não consigo analisar esse circuito. Não sei se existe um mágico para analisar, ok? Não sei se o docente acabou dando durante a realização do teste, mas não consegui ver. Era esse comentário que eu queria deixar aqui, mas seria a mesma ideia que nós usamos lá para o TBJ que estava aqui, tá bom? Passamos para outra questão. Dizem que se o transistor da figura abaixo tiver beta igual a 100, determina a corrente no coletor, justifique a sua resposta, tá bom? Então, coloquei esses dados porque eu quero considerar o que? Região ativa logo no início, tá bom? Vou colocar aqui o sentido das correntes, né? Só para facilitar a compreensão dos compatriotas, né? Ok, brincadeiras. Então, ficamos aqui. E R2, daqui, a corrente que passa no R2 é igual ao quê? A corrente do coletor, que está a descer daqui, mais a corrente da base que está a descer. Mas corrente do coletor mais corrente da base é o quê? É igual a IE. Essas escritas aqui às vezes me baralho. É igual a IE. Então, IR2 é a mesma corrente, é a mesma coisa que dizer corrente do emissor. Ok? Então, fica mais fácil assim. Ficamos aqui com a nossa equação de malha. Não vou aqui andar a pacientar essa malha daqui. Ok? VCC menos R2 vezes IE menos R1 vezes IB menos R3 vezes o que? IE, ok? É isso. Então, reorganizando isso, né? Eu juntei isso com isso, ficou R2 mais R3, que é isso daqui. E beta mais 1 vezes IB, que substitui no lugar de IE. Beta mais 1 vezes IB, que substitui no lugar de IE, porque eu tinha duas variáveis desconhecidas, aí deve trabalhar com 1. Agora, isolando IB, ficamos com isso. Logo, IB é igual a 0,01 mA. Ok? Calculando aqui as outras correntes, usando as relações fórmicas, ficamos com isso. Agora, né, o que eu vou fazer? Vou tentar verificar se está exatamente na região ativa, né? Os nossos resultados são absurdos ou não. Então, vou percorrer a malha de saída, ok? Ficamos com isso, VCC menos R2 vezes GE, está aqui, menos VCE, está aqui, menos R3 vezes GE igual a 0, tá bom? Ficamos com VCE isolando aqui, igual a isso, né? Aqui é 2 mais R3, e é aqui, evidenciei. Ficamos com isso, e VCE é igual a 4,041. Isso aqui é maior que 0,2, sim. Logo, a corrente do coletor que estão a pedir é essa daqui. Região ativa. Eu como fico feliz quando a minha redução absurda não é absurda. Ok, tudo bem. Passamos por outra questão. Dizem, no circuito da figura, VGSOF é menos 3 e DSS é igual a 3 mA. Determina a corrente no dreno. Essa questão eu tirei no teste de eletrônica aplicada. No teste de eletrônica básica que eu fui ver lá, não tinha esse circuito aqui. Só encontrei a questão sem circuito. Então, passei para lá. Também o conhecimento é o mesmo que está a transmitir. Ok? Agora eu vou considerar também aqui, vou fazer a minha redução absurda. Vou considerar a região de fonte de corrente, tá bom? Região de fonte de corrente. Vou aqui, já me deram VGS off, tá aqui, e me deram IDSS. Se for a ver aqui o potencial é 0 volts. Aqui também é 0 volts. Se aqui é 0, quer dizer que aqui também é 0. Logo, VGS é o que? É 0. Se VGS é 0, IDSS é igual a ID. Ok? Vamos ficar com isso, né? Só usei a forma só para lembrar, né? Quanto mais tu veja a forma, mais fica nessa mentinha bonitinha. Eu disse isso. Brincadeira, vamos continuar. Agora vou fazer o quê? Calcular VDD, né? Eu calcular ID, estou a dizer, porque estão a pedir a corrente de dreno, percorrendo essa malha, que é VDD, aqui, menos R2 vezes ID do dreno, menos VDS, tá aqui, isso é igual a 0, ok?
E D já encontrei, estou a dizer. Vou calcular VDS para comparar com VP, né? VDS é igual a VDD menos R2, isolando aqui. VDS é igual a 12 menos QQQ é igual a 6 volts, tá bom? 6 volts. Já sabemos que VP, tensão de constrição, é igual a módulo do que? De VG-SOF. E VG-SOF é menos 3, quer dizer que aqui é 3. VDS é maior que VP? Sim. Se é maior, a região de fonte de corrente considerada está certa. Logo, o exercício está terminado. A corrente do dreno é 3.000 A. Tchau. Passamos para outra questão. Aqui dizem determinar a forma de onda e determinar a tensão de corrente contínua nos terminais da carga RL. Tá bom? Então eu vou começar aqui por achar os valores de tensão, né? E depois vamos analisar a forma de onda. Vamos aqui. VP1, né? Tensão do pico 1, do primário, vou considerar 1 como primário, é igual a tensão VRMS vezes raiz de 2. VRMS está aqui, tá bom? Vezes raiz de 2. Ok? VP1 vai ser igual a isso aqui, 311,123 volts, tá bom? Com VP1 já posso calcular a tensão do secundário usando a relação das espiras. Espero que vocês conheçam. Na primeira aula de semicondutores eu disse que vocês já deviam saber como é que funciona um transformador. Então, são coisas que eu não vou dizer. Se você não viu as aulas teóricas, é contigo, mano, é contigo. O que mais me preocupa aqui é a teoria, não essas coisas de prática. Desculpa, isso é falta de respeito, mas é necessário. Tu tens que procurar a teoria, não a prática. Eu sei que vocês todos estão aqui, mas eu não queria vos ver aqui, eu queria vos ver em outros vídeos, já verem teoria, tá bom? Passamos aqui, VP2 agora, VP1, N1 dividido por N2, o que é? Ficamos com isso, ok? VP2 é a tensão aqui, ok? E a tensão aqui, tá bom? Dado isso, né? Vamos fazer a outra coisa que estão a pedir, né? VP out, a tensão na saída será igual a VP2 menos essa tensão aqui, menos 1,4, tá bom? Depois vamos mostrar porque é 1,4. Ok? A forma de onda na saída dessa aqui, isso aqui nós chamamos de retificador de meia onda em ponte, né? Tem 4 diodos, será mais ou menos, de onda completa, desculpa muito. Então, a tensão de pico na saída será igual a essa aqui, e teremos meia onda aqui. Tipo, nos semiciclos negativos, a onda fica positiva. Então, teremos retificador de onda completa, ok? Todas as ondas foram retificadas para que estejam na mesma direção, ou seja, tenham o mesmo sinal positivo. É aquilo que já está quase próximo da corrente contínua esperada, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Agora, como é que funciona esse retificador em ponto? Vejam só. Isso aqui altera sinal, né? É uma fonte sinusoidal. Uma fonte alternada, né? Então, aqui altera o sinal. Quando é mais aqui, ele faz o quê? Alimenta. O mais fica aqui. Suponhamos que o mais esteja aqui e o menos esteja aqui embaixo, tá bom? Esse aqui, o transformador atenua a tensão, tá vendo? Ele fez o quê? Esse aqui, nesse caso, esse não funcionou como um abaixador. Levou 311 que recebeu da rede e decaiu para 155,6. Então, essa aqui é transformador abaixador. Tem também elevadores, tá bom? Então, aqui, se for mais aqui e aqui embaixo for menos, o que vai acontecer? Se é mais aqui, quer dizer que esse daqui está a conduzir, está polarizado diretamente. Esse daqui, não. Se é mais aqui, ficamos com isso. Esse aqui vai diretamente ligar a carga. Mas esse menos aqui, desse daqui, vai polarizar esse diretamente, reversamente. Logo também. Não, vai polarizar diretamente. Vocês também, pá. Esse aqui está no circuito, esse aqui. É menos aqui, é menos aqui. Esse aqui é menos, então está no circuito. Está? Está? Não, não está. Está? Não. Não está porque foi polarizado inversamente daqui. Veja só, esse aqui é menos, mas aqui é mais. Logo, será eliminado sim. Aqui é menos, então logo esse aqui vai par. Veja só, foram eliminados dois. Então, qual é a tensão? Ou seja, qual é a tensão de joelho que eu terei? Será 0,7 daqui mais 0,7 daqui, que vai dar
1,4. Então temos que retirar essa tensão do joelho, né? Percorrendo essa pequenita malha aqui. Daí é só percorrer essa malha aqui. Fechar. Tá bom? Considerando esse ramo aqui, esse ramo aqui. E quando aqui inverte, o processo continua, né? É só analisar os sinais. Tá bom? E era mais ou menos isso que pediram aqui. E também pediram a tensão de corrente contínua nos terminais da carga em rede. Tensão de corrente contínua é VDC. VCC estou a dizer que é dado por isso. E substituindo aqui pelo valor, vamos ficar com 98,17 volts, né? É uma tensão média, né? Que eles consideram como tensão de corrente contínua, como não falta, né? Na verdade, eles só queriam me chamar, né? O Pi, você viu? Daí, Pi. Brincadeiras. Então, passamos para outra parte, né? Eles dizem, agora, no ponto 1.2, né? Selecione os dados adequados para os circuitos que se mostram. Tá bom, vocês viram todas as aulas teóricas que postamos aqui sobre semicondutores? Viram sim. Então, viram que acima da tensão de ruptura, o que acontece com o diodo? Ele faz o quê? Conduz uma tensão reversa. Uma corrente reversa. Efeito avalanche. Então, o que acontece? Suponhamos, né, que eu escolha 50. Qual é a minha tensão aqui? Da alimentação aqui. É o quê? É 156. 155,6. Eu escolhi 50. Tem sua tensão de ruptura 50. E 156 já superou 50. Ele vai conduzir corrente dos portadores minoritários. Já vai conduzir no sentido reverso. E isso nós não queremos. Nós queremos que quando outro liga, outro desliga. Quando outro liga, outro desliga. É isso que nós queremos. Não. Logo, um N4001 não é devido à sua tensão de reversa menor. Tens que comparar com esse valor que você calculou aqui. Tens que comparar com isso. Tá bom? Não há mágica aqui. Há casos em que, se você encontrou, por exemplo, 20 aqui, esse aqui funciona. Tá bom? Então, por exemplo, escolha o 100. 100 ainda é menor. Esse aqui supera. Logo, também vai conduzir o corrente dos portadores minoritários. Então, não posso escolher esse aqui. E acima de 100, de 155,6 temos aqui. Então, aqui dizem que quais são as dados adequadas que eu podia selecionar. Eu poderia selecionar só esses diodos aqui. Estão a ver? Ciência. Então, passamos para outra questão. Estou cansado. Mas ok, dizem. Na folha de dados do 1N750 se tomou a seguinte informação. VZ agora 4,7, VF, o que é a tensão, o que é? Desenha a forma de onda da tensão nos terminais da resistência específica de dividimento de valores máximos e mínimos, bem como o período, né? Vou começar com o período. O período é o mesmo no final, né? O período é o mesmo. Então, se o período é o mesmo, é só fazer o quê? 1 sobre o quê? A frequência no início, que é 1 sobre 60. Vais calcular isso, vai achar o período, já morreu. Agora vamos analisar o que interessa, né? Querem a forma de onda, né? E a tensão nos terminais. Então, o que acontece? Vejam só. Já sabemos que a tensão no diodo é a mesma, não muda. O que vai acontecer? Essa tensão aqui, né? Já sabem que isso aqui vai crescer. Vai crescer, vai crescer. Só que quando crescer, vai chegar aqui a um certo ponto em que essa tensão aqui, porque a tensão que vai sair daqui, deve ser uma tensão maior daqui. Suponhamos, né? No semicírculo positivo, tenhamos aqui no sentido direto, né? Se nós polarizarmos esse daqui diretamente, vai conduzir, terá 0,7 no sentido direto. Essa aqui terá 0,7. Aquele de baixo terá o quê? 4,7. Então, o que deve acontecer? Quando essa aqui vai crescer, vai aumentando a tensão aqui, e a percepção, né? Então, essa aqui vai aumentar a tensão quando atingir uma tensão superior a o que? A 4,7 mais 0,7. Aqui já não haverá nenhuma alteração. Ou seja, isso vai subir. Vai chegar num ponto em que temos aqui
4,7 mais 0,7 dá 5,7, tá bom? Então, quando atinge 5,7, o que vai acontecer? Aqui já não haverá nenhuma alteração. Vocês já sabem que a tensão nos diodos sempre é constante. Então, nesse semiciclo positivo, o que vai acontecer? Já vai manter a sua tensão, não vai mudar já. Não vai. Estou a dizer a tensão na carga. Porque essa tensão aqui, que é daqui, já que estão em paralelo, essa tensão vista aqui é a mesma vista na carga. Então a tensão já não vai mudar, vai manter a tensão na carga. Então teremos essa coisa daqui. E depois vai começar a diminuir, vai diminuir. E essa propriedade vista aqui será vista também no sinal contrário, né? Ou seja, simetricamente, será visto simetricamente. Então vai chegar num ponto, aqui teremos uma coisa mais ou menos assim, né? Então aqui teremos menos 5,7, tá bom? É mais ou menos essa a ideia daqui. E isso aqui vai se repetir periodicamente, né? Já eu só trabalhei com um tamanho do período e o resto é repetitivo, tá bom? É mais ou menos isso, né? Que você devia fazer. Muito obrigado e até a próxima. Terminamos por aqui. Bom teste. Sei que você vai fazer teste. Bom aprendizado. Se você está aqui a fazer o que eu gosto, aprender, não para fazer teste. Tchau!